Bom dia, 8 de janeiro, leitura do capítulo 8 de Provérbios. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, e o discernimento ergue a sua voz. Como a gente viu nas leituras anteriores, a gente pode tranquilamente substituir sabedoria por Deus. Então, quando a gente pega essa chave e faz a leitura a partir dessa chave, a gente consegue descobrir que no capítulo 8 vai ser ele inteiro, completo, sendo, na verdade, uma conversa direta de Deus com a gente. Depois a gente vai fazer essa substituição. A sabedoria está clamando, Deus está chamando, o discernimento ergue a sua voz. Aonde ele está erguendo essa voz? Isso também eu vou falar depois. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos onde ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência. A vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras. As retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou, como o princípio de seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem as suas ordens. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, o que acontece? Como a leitura de Provérbios é uma leitura que a parte espiritual é diferente da parte literária, então a gente pode ter aqui nesse exemplo de Provérbios 8, que a leitura dela é velada. O que quer dizer que é velada? Quer dizer que existe uma chave na primeira frase que, se você não decifrar, você não entende o que está acontecendo aqui. E o que acontece aqui, nesse capítulo 8, são três coisas. Primeiro, Deus se apresenta como sabedoria, e a sabedoria se apresenta como tendo sido formada no começo das eras. Então, a primeira coisa isso daqui todo é Deus falando com a gente. Às vezes a gente acha que Deus não fala de forma direta, pois aqui no versículo 8 ele fala. Ele fala de forma direta
ele fala inclusive de forma poética, e todo capítulo é uma tentativa de Deus de te convencer de que a sabedoria é boa. A segunda é uma colocação de forma explícita de que a sabedoria é o próprio Deus, e Deus é a sabedoria. Não tem como você fazer uma distinção de uma coisa ou de outra. A terceira chave que tem isso tudo na primeira frase é a seguinte: a sabedoria está clamando e o discernimento ergue a sua voz, mas ergueu a voz aonde? A gente tem que entender que, e a gente só entende isso no oitavo dia, que essa voz, a gente sente ela no coração. Então, o que acontece? Se você está fazendo uma leitura de provérbios, ou se você foi atraído de alguma forma para ler a Bíblia, você não foi convencido disso. Você só vai ser convencido depois que você começar a ler, porque ele vai tentar te convencer. Na verdade, o que acontece é que você escuta uma voz que clama, uma voz que está se erguendo, você não sabe de onde vem e você é atraído. Então, essa é a chave do oitavo, Deus falando e tentando convencer a gente de forma poética, Deus se apresentando como a sabedoria como Deus, e a gente tendo a certeza de que tudo isso começou de uma forma que a gente não sabe explicar dentro do nosso coração. Porque é uma voz que clama e que a gente não consegue identificar até a gente fazer a leitura. Porque aí vai passar a ficar claro de que existe um mestre interior. Existe alguém, alguma voz que guia a gente para fazer as coisas. E aqui a gente tem uma prova concreta no oitavo de que realmente a gente não está ficando doido. Existe uma voz mesmo que chama a gente para fazer essas coisas. Então é isso, amanhã a gente vai para a leitura do nono e até amanhã.